não vai ficar assim. E não fica mesmo. Não fica mesmo. Tudo bem que o Hank morre. Da pior maneira possível. O Hank é executado. Mas o Walter White é parado. Então, mostra que não há glamour. Eu acho que o que Breaking Bad mostra é que a vida não tem glamour, cara. E muitas vezes, nós podemos, no nosso exercício pastoral, não vender metafetamina, mas propor um tipo de teologia que rouba de nós a percepção de que a vida é dura, de que a vida é difícil. A gente não tem um laboratório para transformar substâncias lícitas em ilícitas. Nós não temos, nós não somos cozinheiros, que é uma expressão que eles usavam muito. Vamos cozinhar? Que quer dizer, vamos fabricar droga. A princípio, você não vai ouvir pastor falando para o corpo de agora, nós vamos cozinhar. A gente não vê isso acontecendo. Mas em alguns lugares, e Karl Marx já dizia isso, um lugar você percebe, esses caras estão cozinhando. Esses caras estão vendendo droga no ponto. O que eles estão propondo para a gente está roubando da gente o nosso senso de autonomia e responsabilidade, que eram dois pressupostos básicos, especialmente em textos como o de Paulo Freire. Autonomia e responsabilidade. Esses caras estão narcotizando essa realidade aqui. Breaking Bad mostra que a vida é difícil. Breaking Bad mostra que as nossas escolhas, elas vão ter sempre consequências. A gente não tem como terceirizar o resultado desse negócio. Isso vai cair sobre a gente. No caso, caiu sobre a família dele, porque foi curioso, porque no primeiro momento ele escondeu da família que ele tinha câncer. Depois ele falou que tinha câncer. Depois ele escondeu todo o trabalho, que isso aqui dá um trabalho desgraçado. Então você tem que esconder. Quando ficou público para a esposa começou a trabalhar com ele. A esposa Skyler, que é uma atriz chamada Anna Gunn, ela começou a fazer a contabilidade. Cara, eles compraram um lava-jato para lavar dinheiro. Quer dizer, era tanto dinheiro que chegava, que eles compraram um lava-jato. Cara, esse processo foi gerando tantos problemas, tanta desordem, que ela começou a ser infiel a ele. Ela acabou se envolvendo com uma outra pessoa. Quer dizer, a família do cara viveu uma tragédia grega. A família dele toda se desmantelou. Então a gente percebe que a gente não tem como terceirizar isso. Isso é fruto das nossas decisões. Se a gente fosse fazer um paralelo com a figura de Jesus, como é essa questão do poder, isso me lembra um texto do Frei Beto, chamado A Mosca Azul. Propositadamente, Mosca Azul. O Frei Beto diz o seguinte, que o poder não nos transforma, mas o poder revela de fato quem nós somos. O poder não nos transforma, mas o poder revela de fato quem nós somos. Eu estava hoje comentando, quase que eu estou lendo um livro chamado Noites Tropicais, de Nelson Mota, que trata da história da música popular brasileira até meados dos anos 90. Por exemplo, eu não gosto de Elis Regina, né? Está gravando ali, não está, Elias? Você vai editar essa parte, porque o que eu vou falar agora vai me custar no pescoço, porque Elis Regina é um seguidinho da música popular brasileira. Falar mal de Elis Regina é um crime inafiançável. No Código Penal está lá dizendo, você não pode falar mal dela. E o segundo maior crime é ser filho ou filha de Elis Regina. A Maria Rita paga por isso, caro por isso. Por exemplo, a Elis é um ser humano insuportável. Sabe? Você tem pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma cantora animal, cara. Animal, sabe? No palco, uma maneira de se expressar, de cantar, como poucas cantoras. Pessoa jurídica. Pessoa física arrogante, prepotente, sabe? Explosiva, tirânica. O poder deu a ela a condição de amplificar o que ela já era. O palco deu isso. Ela dizia muitas vezes, eu divido tudo, até a cama, menos o palco. Era uma pessoa arrogante que, por exemplo, ela tinha um discurso ao mesmo tempo conservador, porque para ela Caetano e Gil era um problema, a Tropical era um problema, a Jovem Guarda era um projeto musical infantiloide, mas ela dizia isso porque ela queria ter aquilo ali. Nelson Mota chega a afirmar que o sonho de Elis Regina era ser Nilson Simonal, e ela conseguiu. Ela conseguiu porque década de 70, de 71 para 72, é a queda de Nilson Simonal. Então é a projeção da Elis e o principal, a banda de apoio do Nilson Simonal vira a banda da Elis. Ela casa com o pianista.
Camargo Mariano, que era um cara que tocava as teclas para o Wilson Simonal. O poder só deu a ela o que ela já tinha, que é a fome de visibilidade. Porque todo artista, quando sobe no palco, algo vira tal como um bumbum de bebê, meu irmão. O poder só revela, o poder só amplifica o que está dentro de nós. Estava lá no DNA do Walter White, o desejo por ter. Como ele não conseguiu fazer as escolhas certas, ele não conseguiu botar para fora. Quando a oportunidade chegou, ele revelou de fato quem ele era. Isso sim, olha, tem uma cena que foi uma cena inspirada no Poderoso Chefão, que é a cena que é o seguinte, é uma rede de pilantras, né, de bandidos, né, e que estavam, boa parte deles já presos, e que iam depor, os caras iam depor. E se os caras depossem, ele vai na cadeia. Ele precisava matar os caras. E aí ele conseguiu, um garoto também, né? Que tinha um tio, que tinha uns caras muito loucos. E ele contratou o seguinte, olha, eu preciso, sei lá, vou chutar 10 pessoas, sejam mortas, todas, tipo assim, num dia só, num só horário. Mas dá teu jeito, eu vou te pagar. Dá teu jeito, mas eu quero que essas pessoas sejam mortas. E elas foram. A cena que elas estão sendo mortas, e o momento dele com a filhinha no colo, naquela casa praticamente escura, quando o telefone toca e ele é informado que todas aquelas pessoas foram mortas, é de uma frieza. O cara está totalmente distante daquilo, porque para ele é um problema que está sendo jogado na latrina. Como aquele corpo do primeiro rapaz que falece, né? Ele diz assim pro Jesse Pinkman, você vai comprar esse material, você vai comprar esse material, que nós vamos dissolver o corpo. Ele fala, ele vai falando com uma facilidade, como se, de fato, na cabeça dele, pessoas e coisas são sinônimos, nós vamos dissolver esse corpo aqui. Inocentes começam a morrer, e ele vai tratando aquilo com uma naturalidade, que o Jesse vai ficando assustado, tipo assim, poxa, a gente só queria vender drogas, a gente não queria matar ninguém. A gente só queria vender drogas, a gente só queria ter uma grana para poder curtir, não queria matar as pessoas. O poder não transformou, o poder revelou. Outra questão também, volto a dizer, só para teologar um pouquinho mais, a figura do maligno, que é muito presente na nossa teologia, claro, na teologia cristã, na figura de Jesus no deserto, me parece, e eu vou usar uma expressão aqui do Rubem Alves, que o maligno ele cumpre um papel pedagógico, que é questionar de fato aquilo que nós professamos de maneira muito pessoal, nesse ambiente que nós fazemos aqui. O maligno não nos leva a sério. O maligno não nos leva a sério. Nós nos levamos muito a sério. Eu fico impressionado quando encontro gente assim que é muito séria, sabe? Cara, eu fico impressionado. Mahatma Gandhi, o cara que quebrou com a Inglaterra, dizia, não se leve demasiadamente a sério. Me parece que nenhum de nós que estamos aqui nessa mesa tivemos o poder de fogo que aquele indiano teve. E os caras se levam a sério. Pastor, então não se fala, né? Eu tenho histórias homéricas de chamar o cara pelo nome e ser revisado. Eu tenho histórias homéricas, né? No tempo de seminário, né? Eu chamei o cara pelo nome, ele automaticamente me revisou e disse, pastor. Hoje, quando eu sou chamado para falar em alguns lugares, os caras perguntam, eu te chamo de quê? Me chamo de Vlad, porque eu me sinto satisfeito. Poder, na verdade, a ação que o maligno tem, é que ele não nos leva a sério. Ele não nos leva a sério, nós nos levamos a sério. Porque eu tenho a doutrina, eu tenho conhecimento, eu tenho a devoção, ele não leva isso a sério. Tanto não leva que questiona a Deus no livro de Jó, dessa seriedade de Jó, que é resultado dos privilégios que Deus dava para ele. De maneira muito interessante, numa reunião como essa, sentar num espaço como esse, o maligno fala, tira tudo para ver até onde ele vai com essa fé. Tira tudo para ver onde ele vai com toda essa devoção. Então, o maligno, ele vem para avaliar a qualidade realmente do nosso relacionamento com Deus. É um papel que ele faz com destreza, habilidade e competência. Ele não nos leva a sério.